Salve galera, então eu vou estar reagindo agora ao vídeo do Tropia que ele fez sobre o Dahmer, que é como não fazer uma série criminal. Inclusive eu já falei dessa série aqui no canal, se você não viu dá uma olhada lá. E eu vou fazer um reacting do vídeo dele que eu achei muito interessante e eu achei legal estar trazendo pra vocês, então bora reagir, bora ver como é que vai ser isso daí. Dessa vez o vídeo não vai ter introdução, o tema é exatamente esse que vocês viram no título. Porque a série da Netflix do Dahmer é o melhor exemplo de como não se fazer uma série criminal. Mas óbvio que a gente tem que deixar claro uma coisa, não é o melhor exemplo pra quem exatamente. Dahmer Monster foi a terceira série mais vista da Netflix em 2022. Deu Globo de Ouro pro Evan Peters como melhor atuação do ano e aumentou uma fanbase inteira de pessoas que amam serial killers. Então, vindo só pelo business da coisa, essa série foi um ótimo exemplo de como se tratar uma história criminal, certo? Então, sim, e aí que mora o problema. Banhada em tanto desrespeito e exageros, Dahmer conseguiu. E esse vídeo, além de ser uma crítica, vai ser um estudo de como isso chamou a atenção de tantas pessoas. Inclusive no meu vídeo eu falo, cara, tipo, do lance dele ser um serial killer e tal. Ó, o caminho mais fácil e mais óbvio seria culpar o público. O público que dá as views, o público que engaja, e são eles que são aficionados nesse tipo de história. Os produtores só estão pensando no que pode ser mais rentável, e se tragédia porventura rende, por que não fazer tragédia? Ah, mas pensar só no dinheiro é errado. É, Joãozinho, a gente vive nesse sistema capitalista há pelo menos 300 anos. Esse discurso, infelizmente, não é o bastante aqui. Se um filme dos Ursinhos Carinhosos desse 1 bilhão de bilheteria, eu te garanto que a Disney já teria feito alguma coisa a respeito. E até que seria um caminho de pensamento válido, mas eu não gosto de pensar dessa forma. Colocar a maior parte dessa culpa nos espectadores passivos não parece muito justo. Até porque quem assiste, ou seja, a gente, nunca sabe exatamente o que quer. Se você der algo bem feito, eles vão gostar. E eu garanto, dá pra fazer algo criminal e bem feito. E não só tecnicamente bem feito, e sim eticamente também. Talvez o maior perigo ao se fazer uma história criminal, principalmente aquelas baseadas em fatos reais, é fazer do criminoso o personagem principal da sua história. Não é fazer ele não ser o protagonista, até porque seria impossível, em uma história sobre o Jeff Dahmer, o próprio Jeff Dahmer não ser o protagonista. Óbvio, mas tem uma diferença sutil entre ser o protagonista de uma história e ser o personagem principal dela. O protagonista, na maioria das vezes, é a pessoa que experimenta a história, é o ponto central da narrativa, é o que faz as coisas andarem. Já o personagem principal é quem conta a história pra você, é a pele na qual a gente veste quando tá inserido na trama. Às vezes o personagem principal não é o protagonista. Em Sherlock Holmes, por exemplo, a gente vê a história pelo ponto de vista do Watson. O protagonista ainda é o Sherlock, mas contado e vivido pela pele do seu ajudante. E outras vezes, como acontece aqui em Dahmer, o personagem principal também é o protagonista. E é aí que mora o perigo. Porque se na maioria das vezes, ser os olhos dessa própria história não é um problema, narrativamente falando, é bom que isso aconteça, cara, já que em alguns contos é importante tu ter o exato ponto de vista da pessoa. Assim, como que eu posso dizer, emocionantes, assim, sabe? Da série, bem doido. Da temporada. Salve, galera. Tipo, sei lá, em Sound of Metal, que o baterista ele se torna surdo, e é extremamente mais angustiante você viver na pele dele do que de um narrador aleatório ou de qualquer outro personagem. Em uma história na qual o protagonista assassinou, canibalizou e lobotomizou mais de 15 pessoas, não dá pra fazer esse cara ser o ponto de vista principal. Pelo menos não dessa forma. Porque ao fazer isso, você querendo ou não, vai criar um Jeff Dahmer romantizado. Não tem como fugir. Vai criar um cara bonitinho, de tanquinho sarado, que sofre por amor e é vítima de um sistema punitivo. Se tu parar pra notar, todas as vezes que é contada a infância dele, é dessa forma. Uma vítima, por se dizer. A família era tóxica e ele sofria muito. Ele era diferente, as escolas não conseguiam se adequar. Logo, ele também sofria muito. Ele tentava ser um neto exemplar e arranjar um emprego, mas era muito difícil pra ele arranjar um emprego e ficar no emprego. E logo, ele acabava sofrendo muito também. E assim, eu não nego que um fator em comum na maioria dos assassinos e criminosos é uma infância conturbada. Realmente a parte da infância é uma das mais importantes para a caracterização e o crescimento de uma criança. E isso realmente acontece. Mas a partir do momento em que você escolhe desenvolver o personagem do criminoso em detrimento das vítimas que realmente sofreram muito, muito mais do que o Jeff sendo negligenciado pela mãe, você percebe o problema da série. Porque até o episódio 6, quase nada era dito sobre as vítimas e as famílias das vítimas. Eles só se comportavam como mais um número pro Jeff. O que é exatamente o que o próprio Jeff pensava sobre elas.
E aí a gente volta nessa ideia do ponto de vista do criminoso. O Dahmer ser o ponto de vista principal pode deixar a obra um pouco mais dramatizada, mas ao custo de se tornar extremamente desrespeitosa. E eu não sei se foi proposital ou não, mas há um consenso geral de que depois do episódio 6, o episódio em que a série começa a se preocupar, entre muitas aspas, com as famílias das vítimas, as pessoas começaram a reclamar que a série tinha ficado mais chata. E por incrível que pareça, eu entendo. Eu entendo porque as pessoas acharam que estava mais chato. A série até... Eu não achei, mano, que ficou chato, assim. Eu acho que a temporada como um todo, ela é muito foda, sabe? Mas é por causa dessa mudança da contação, né? Da narrativa, cara. Tipo, é bem esquisito. O episódio 6 é construída de uma forma Obrigado X, por me contando a seguir, história tá? de vida do Dahmer e intercalando com momentos presentes de seus assassinatos. E tudo isso é construído com um dinamismo incrível. Só que quando os episódios do tribunal chegam, ou seja, o julgamento do Dahmer, parece que o criador de forma proposital quis deixar sua série mais monótona. E isso se dá por dois motivos. O primeiro é que esse é o problema de dar foco a personagens que não foram desenvolvidos durante a série. Você não cria empatia por eles, até porque o show é escrito para você se importar muito mais com o Dahmer do que com as famílias. Afinal, ele aparece durante todo o tempo e você vê ele sofrendo durante todo o tempo. E o segundo ponto é que cenas de tribunais, pelo menos as cenas de Jeff Dahmer em tribunais, são mais chatas do que cenas de um homem flertando em uma boate gay ou dele dopando pessoas no seu apartamento minúsculo. É, desde o começo, por isso que a né? série deveria ter se Não entendo. importado em criar um vínculo maior do espectador com as vítimas e a família das vítimas antes das cenas do tribunal. E por incrível que pareça, isso não daria errado. Isso não faria a série ficar mais chata, porque o episódio mais bem avaliado de toda a série é, pasmem, o que dá o maior contexto pra vítima, o que transforma o Dahmer em um real vilão, em vez desse anti-herói injustiçado lutando contra a homofobia dos anos 80. Porque, com todo respeito à causa, não é na série de um serial killer que a gente quer esse tipo de narrativa. Não é. E não bastasse tudo isso, os aspectos não verbais, ou seja, os aspectos semióticos da série, sempre tentam engrandecer o Dahmer de alguma forma, criando uma óbvia armadilha semiótica. Mas o que é semiótica? A semiótica, de uma forma brutalmente resumida, é a ciência dos significados. É o campo que estuda como as obras que consumimos, sejam músicas, desenhos, filmes, jogos, etc., se comunicam com o nosso contexto geral, seja social, cultural, econômico, político, etc. É com a semiótica que a gente consegue compreender de fato o impacto de uma obra em nosso mundo. O filme do Pantera Negra, em suma, pode ser só mais um blockbuster de heróis da Marvel. E, na superfície, é mesmo. É só mais um blockbuster mesmo. Mas não dá pra tirar a importância, o impacto cultural que esse filme teve ao colocar em destaque tantos personagens negros, de uma forma que mostrasse força e principalmente que fugisse de estereótipos racistas consolidados há séculos. Eu me lembro até hoje, quando esse filme lançou, o meu professor de sociologia chegou na sala de aula e falou por quase 1 hora de como aquele filme tinha emocionado não só ele como seu filho, que se viu representado, e diga-se de passagem, muito bem representado, pois a forma com que cada personagem aquele universo é escrita passa essa força aquele pra quem ator de vê, Corra. o que faz o filme do Pantera Negra se tornar muito mais do que esse blockbuster genérico de heróis da Marvel que quase todo filme é. Agora, por mais que quase sempre haja boas intenções, uma coisa muito comum de acontecer é histórias caírem em armadilhas semióticas, que, como o próprio nome já diz, se trata de uma história que queria passar uma mensagem X, mas que sem querer acaba passando uma outra completamente diferente. Né? Às vezes, só às vezes, os criadores são muito ingênuos para perceber a mensagem que eles estavam passando. Só às vezes mesmo. E na série do Dahmer parece ter muita ingenuidade. Pois Se é, que vocês me entendem. Seja dar bastante foco em cenas dele malhando e mostrando esse corpo escultural, que, diga-se de passagem, ele não tinha, como se esforçar muito pra... É foda porque eles meio que idealizam o cara, sabe? Esse que é o problema. Tipo, o cara é pra ser o vilão da parada, tipo, um monstro cruel e... Eles meio que, tipo, no começo, pelo menos, da série, ele tem uma idealização muito grande, assim, dele, saca? É muito zoado. garantir que ele pareça o menos esquisito possível, sendo que ele era literalmente o mais esquisito possível. E você pode até chegar em uma entrevista e falar que criou a série para honrar as famílias das vítimas e denunciar um serial killer, e que essa visibilidade vai fazer as pessoas entenderem melhor o caso e se tornarem mais autoconscientes. Sabe, você pode fazer isso. Mas se uma boa parte das pessoas não entende a mensagem que você quis passar, não entende que a sua série era uma crítica e não um endeusamento, isso aqui acontece. E eu te garanto, por mais que não seja difícil de acreditar, isso não é só culpa dessas pessoas. Nem tudo é só culpa dessas pessoas. É culpa da nossa sociedade. E, claro, de um roteiro / direção extremamente desleixados. E
Você pode dizer que isso não influencia em nada, que semiótica é papo furado, mas eu te garanto que quando você está fazendo algo, e você quer que seja algo bem feito, você precisa tomar cuidado com todos os mínimos detalhes, porque senão o teu Pokémon lendário fica parecendo uma piroca no seu trailer e todo mundo zoa isso na internet. Gera uma visibilidade? Até pode gerar, mas eu garanto que a Nintendo não queria afiliar isso ao seu jogo infantil. E eu digo isso até mesmo para quem cria conteúdo na internet. A thumbnail desse vídeo é o maior exemplo possível. Por que você acha que eu fiz questão de que a única coisa colorida do Dahmer, que por consequência iria chamar mais atenção que o resto, fosse a roupa de presidiário? Justamente para dar esse gatilho semiótico em quem visse, que ele é o errado, que ele é o criminoso, e que ele é o assassino da história. Enfim, mesmo dizendo tudo isso pra você, o inegável ainda tá na tela. A série ela foi muito bem. E, para além de questões sociais e de como as pessoas foram criadas nesse berço da cultura norte-americana doente, há um fator específico que fez com que todos esses problemas que eu falei ficassem completamente debaixo do tapete. E esse fator é a qualidade técnica da série. Sabe qual é o pior de tudo isso? É que a série do Dahmer, no fundo mesmo, é tecnicamente muito boa. Muito não, foi mal. Essa série é extremamente boa. Desde o roteiro, as atuações, a direção, a recriação de cenários e ambientações, tudo. Não é por acaso que eu falei no início que o Evan Peters ganhou o Globo de Ouro por melhor ator em série. Qualquer um, até mesmo o maior odiador de séries criminais, vai ter que concordar comigo. A atuação desse cara é deslumbrante. Eu tenho muitos problemas com esse show, roteiro que eu diga, mas eu não posso deixar de lado que o fator que mais acobertou todos esses problemas foi a qualidade da série. Existem muitas obras que são tecnicamente muito boas, com mensagens muito complexas também. Tropa de Elite é um bom exemplo. Pra quem viu sabe, o filme todo do Tropa de Elite se concentra em contar e denunciar a história da violência no Rio de Janeiro, porém, tendo como personagem principal o Capitão Nascimento, o capitão do BOPE. E o que traz tanta polêmica pra esse filme é justamente a forma que ele conta essa história, já que nas palavras dele, o Rio de Janeiro está em guerra, e a guerra sempre cobra o seu preço. Quando na verdade tudo aquilo parece muito menos uma denúncia da violência, principalmente da violência policial, e sim um amontoado de cenas da polícia espancando e matando os pobres da periferia. E quando o capitão fala a guerra sempre cobra o seu preço, ele não tá se referindo aos possíveis inocentes mortos durante esses massacres. Ele tava falando da vida dele, ele tá falando da família e do psicológico dele, e de como ele era um pai e um marido horrível, colocando toda a culpa dessa negligência no seu trabalho. Quando na verdade, sejamos sinceros, o Capitão Nascimento é uma pessoa ruim, independente de ser ou não ser do BOPE. Ele é babaca, ele é egoísta, e não foi trabalhar no BOPE que fez ele ser assim. E esse filme tem muitos problemas, dá pra fazer um vídeo inteiro só falando de como o primeiro Tropa de Elite é muito ruim. O segundo até se salva, mas o primeiro tem muita coisa. Sério, tem muita coisa. Enfim, o filme até hoje ele é considerado por muitos uma obra fascista. E por mais que toda essa crítica seja muito bem fundada, e realmente faça sentido, eu vou até deixar aqui na descrição um texto que é incrível, que vale a pena todos lerem, pra quem quiser saber mais sobre isso. Tropa de Elite é visto por muitos como um dos melhores e mais importantes filmes nacionais já feitos. E pelo mesmo motivo de Dahmer, porque Tropa de Elite é bom. Tropa de Elite é tecnicamente excelente. Além de ter um ator como Wagner Moura, que fazia vários papéis em novelas e que na época todo mundo já amava, o que meio que corroborava com essa empatia. Agora, imagina se a Netflix faz a mesma série sobre o Dahmer, só que ela sendo extremamente medíocre, mal escrita e mal atuada. Será mesmo que ela geraria toda essa comoção? O Wagner Será que Moura... só o fato de ser uma série sobre um serial killer seria o suficiente pra fazer Dahmer ser a terceira série mais famosa da Netflix? Você sabe a resposta. Wagner Moura dirigiu. E você não precisa nem imaginar. Tá eu falei brincando. Agora. Existe um filme chamado Dahmer de 2002 que faz esse exato trabalho por você. Dahmer, one man, 17 bodies. His story is finally told. O pessoalzinho dramático, viu? Nossa, esse filme é tipo muito ruim, cara. Esse filme é muito ruim, mano. Esse filme não é só tosco como parece não, gente. Ele é ruim mesmo. Ele é tão ruim que faz a figura do Dahmer parecer ridícula. E por incrível que pareça, eu amo isso. Porque não tem nada que eu goste mais do que ver um serial killer e um criminoso parecendo ridículos na televisão. E me diz se alguém que você conhece já viu, falou, recomendou ou sequer citou esse filme pra você. Claro. Sim, esse era pra ser o objetivo, né, cara? Tipo, tinha que ser outro filme lá, o My Friend Dahmer de 2017, que teve fortes inspirações naquela HQ de mesmo nome, não são filmes bons. E como eu disse lá atrás, o público, ele só precisa de algo bom pra se agarrar. Se for polêmico ou eticamente errado, aí é só um bônus pra indústria. Indústria essa que percebeu bem rápido que esses personagens aí dão muito dinheiro. Ai, como dão. Mas afinal, dá pra fazer uma série criminal eticamente boa e que ainda agrade essa galera que gosta de tragédia?
Porque a gente precisa ser realista. Não basta só fazer algo que agrade a... Cara, eu tava assistindo esse filme a série You. Agora que eu vi essa menina da Wandinha é a mesma atriz, não é? Que fez You, cara. Não é? Deixa eu pesquisar aqui. Se a internet ligar, eu vejo. Cara, porque parece mesmo a mesma menina, mano. Que participou de You lá, que a filha da... Que era da Layla lá, acho que é, né, da Layla o nome dela, foi. Deixa eu ver se é ela mesmo, eu tô achando que é, cara. Gente, precisa dar números e dinheiro pra quem faz, senão não vale a pena e é cancelado. E você sabe muito bem que a Netflix é a rainha do cancelamento. Mas ainda assim, a resposta é que dá. Dá pra fazer uma série que bastante boa e bastante lucrativa. É o capitalismo, né, mano? Tem dois exemplos da própria Netflix que corroboram muito bem com essa afirmação. Na quarta-feira, dia 25 de janeiro desse ano, a Netflix lançou a minissérie Todo Dia, Mesma Noite, um drama criminal que conta de uma forma mais aprofundada aquele caso do incêndio na Boate Kiss. E assim, pra quem viu a série, ou eu tenho que ver essa série, mano. Conseguiu ter uma noção do caminho que ela iria percorrer. Ela não foca na boate, nos donos e muito menos tenta criar qualquer tipo de contexto prévio ao acidente. Qualquer um desses artifícios poderia gerar uma comoção maior pelo dia da tragédia, já que na verdade, a própria tragédia só acontece nos primeiros 15 minutos do primeiro episódio, e depois disso ela não é mais revisitada. Pelo menos, não pessoalmente. Em vez disso, a série quis focar inteiramente nas famílias, inteiramente em denunciar a negligência governamental e política sobre o caso da Boate Kiss, e mostrar de perto a dor do luto que cada um daqueles mais de 200 pais estavam sentindo. A série ela não relativiza a culpa dos donos da boate e nem tenta criar um ar mais descontraído. Logo no terceiro episódio, eles já falam de forma nua e crua: todos vão ser presos. É isso. Ellie, ó, o nome da atriz é... é a Jenny Ortega mesmo, viu? Eu sabia que eu já tinha visto o nome dela, cara. Da Wandinha. É a Jenny Ortega, cara. É ela mesmo. Por isso que eu falei, cara, eu vi a Wandinha. É que eu não assisti Wandinha, né? Daí eu vi o rosto dela ali agora, eu falei, cara, eu acho que é a mesma menininha de U lá. É mesmo, é ela mesmo. Ponto final. Ela é muito boa, cara. Que simplesmente ignorou todas as reprovações das famílias das vítimas. Todo Dia, Mesma Noite tem o consentimento da Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria, um grupo de pais que se uniram para garantir que a justiça fosse feita, e não só isso, como garantir que a história não fosse distorcida. E assim como Dahmer, a tragédia da boate era um assunto público, e como todo assunto público, os realizadores não têm obrigação alguma de pedir autorização aos pais. Eles podiam ter feito sem isso, mas quando você vai falar e criar um show sobre um tema tão sério e sensível quanto esses, nem tudo se trata de leis e moral. Às vezes um ato foda, pequeno mano, de tipo avisar assim, e perguntar pode significar tanto parece para as pessoas que os vilão hoje, é um ato assim, de na respeito, cultura pop estão dando muito mais destaque que os aqueles mocinhos, pais. tá ligado? Ato esse que os realizadores Tipo, até do Dahmer não Coringa, tiveram. saca? Sim, Tipo, nem um parece ter negócio passado muito na assim. cabeça. E além de tudo isso, como peça de entretenimento, Todo Dia Mesma Noite também é muito boa. Tem um roteiro bem escrito, uma direção e atuações muito fodas. Não dá pra comparar com o nível das produções hollywoodianas lá de fora, claro, mas é definitivamente uma alternativa. E como recomendação pessoal, não como Tropia e sim como Lucas, realmente vale a pena assistir. Todo Dia, Mesma Noite mostrou que dá pra fazer uma série criminal ser eticamente boa, mas ela tem uma diferença de Dahmer. Ela não fala sobre serial killers. E pelo que parece, esse assunto em específico chama atenção. Eu cheguei a assistir uns episódios de Mindhunter pra fazer essa recomendação, aliás eu agradeço ao Bruno que deu o toque no meu privado, e realmente deu pra perceber a diferença de abordagem entre as duas séries. Mindhunter se passa nos anos 70, com esses dois agentes do FBI que começam a descobrir que talvez, só talvez, aqueles doidos que matam pessoas em série sejam mais do que doidos que matam pessoas em série. O bom desse exemplo, pra esse vídeo especificamente, é que a série Mindhunter não é um contraponto direto à série do Dahmer. Mano, tá ela em alta, também mano, tenta tá em não alta. vilanizar e desumanizar os serial killers a todo custo. Até porque, por pior que eles sejam, eles ainda são humanos. E na série eles são representados de uma forma bem normal, né? Pelo menos a maioria. O diferencial de Mindhunter, no caso, é mudar o ponto de vista do espectador. Cara, que aqui não tá Mindhunter é muito bom. 90% nos olhos do assassino, e sim nos olhos dos agentes federais que só Que é estão tipo usando o aquelas início, tá pessoas ligado? pra Quando eles estavam meio que aperfeiçoar um descobrindo sistema os bagulhos. completamente desconhecido na época. Já que pelo que parece, nos anos 70, Tipo, eles estavam descobrindo esse lance do serial killer, sabe? Tipo, por que eles matavam e tal, lá no início, saca? Na década, eu acho que de 70, se eu não me engano e tal. Então é muito massa, mano, muito massa.
Serial killer é algo muito novo. E outra, aqui eles tentam sempre estabelecer limites muito claros. Você não vê o assassino tomando uma breja com policiais, ou muito menos dançando não foca numa balada. no Ele tá sempre na assassino, prisão, né? Eles onde um focam assassino que comete dos crimes agentes. regularmente deveria, tá? E por menos chocante que seja em comparação a Monster, ela foi renovada para outra temporada, e parece realmente ter agradado quem viu. Qualquer nota não deixa mentir. Então talvez dê. Talvez realmente dê pra fazer uma série boa que agrade todo mundo. Pode não vir ser a top 1 das paradas, até porque pra chegar lá o buraco tem que ser mais embaixo, mas dá prejuízo. Isso que é estranho, né? Porque, tipo assim, daí o momento em que tava, tipo, no julgamento, no momento que seria certo da série do Dahmer, meio que as pessoas teve uma estranheza, né? Porque a série no começo não mostrava isso, né? Mostrava o outro ponto, então meio que fica uma questão incógnita, né, ali Isso na definitivamente série. não daria. Definitivamente. A série Monster foi renovada para a segunda temporada. A ideia deles é contar a história de um assassino em série diferente por cada season. E como deu absurdamente boa com o Dahmer, é óbvio que eles não iriam parar tão cedo. Novamente, eu quero deixar claro, porque às vezes a gente fala sobre tantas coisas em tão pouco tempo que algo pode acabar passando despercebido. Eu não gosto da ideia de culpar o telespectador pela existência de séries e filmes assim. Seria como culpar inteiramente um consumidor pela existência do tráfico de drogas. Deu Claro que quanto lucro, mais né? pessoas Deu assistem, lucro. mais chance de ser renovada e aclamada aquela coisa é. Mas ninguém chega com uma arma apontada nesses estúdios e obriga a obra a ser daquela forma. Ela precisa ser chocante para gerar engajamento? Tudo bem. Ela precisa ser tensa? Tudo bem também. Mas nada, E aí? repito, nada justifica criar uma obra tão cínica ao ponto de não perceber que ao se colocar no ponto de vista do assassino, você está corroborando muito mais com a história e legado do próprio assassino do que com a história e legado das vítimas, com a história e com o legado das famílias. Justamente as pessoas que deveriam ser valorizadas nesse caso. E como eu mesmo disse, eles até fizeram um episódio dentre todos os outros que contemplou mais esse contexto familiar. Mas desculpa, um só não é o Das suficiente, vítimas, não em uma série com 10 episódios. Então, se você gosta de mano, é Dahmer e complicado. particularmente gosta de coisas que envolvam esses assuntos, tudo bem, sabe? Não tem motivo e nem propósito eu vir aqui te demonizar por conta disso. Eu só quero deixar claro mesmo que por melhor que a série seja, tecnicamente falando, ela tropeça quando o assunto cai pro pessoal. E por mais que isso nunca vá acabar, sempre vão existir séries e conteúdos sensacionalistas e provocativos como Dahmer, é bom denunciar esse problema. E não só mostrar, como Tudo apresentar bem. obras que tentam não ir por esse lado. Essas também são muito boas, e definitivamente merecem a nossa atenção. Enfim, é um tema um pouco mais sensível, eu não sei como vai ser a repercussão disso, mas espero que vocês tenham gostado. Obrigado a quem assistiu, um abraço, e por favor, eu peço que você seja respeitoso nos comentários, tanto comigo quanto para as pessoas que estiverem conversando e discutindo com opiniões diferentes das suas. Façam uma discussão saudável e fiquem bem. Tchau, tchau. Muito bom, cara, muito bom o vídeo dele. É isso, galera. Esse foi o vídeo, então, reacting. E até uma próxima. Falou!